Tem diálogos terapêuticos que não acabam quando a sessão termina. Ficam ecoando na cabeça, viram espelho, viram pergunta, viram verdade difícil de ignorar. Eu quero te contar sobre duas mulheres que, sem saber, estavam vivendo histórias muito parecidas. Histórias de problema financeiro, dificuldade profissional, sensação de peso na vida adulta, que na superfície pareciam coisas de adulto, mas que, quando a gente foi olhar de perto, tinham raiz em algo muito mais antigo. Uma delas era minha amiga e também minha cliente. A outra, uma amiga com quem eu vivi um processo terapêutico em grupo, não como terapeuta dela, mas como alguém que estava ali, ouvindo, conectando pontos. Eu vou te mostrar como um bebê sentado no chão da sala, se sentindo invisível, e uma adulta que volta para a casa da mãe, achando que é energia negativa, estavam, na verdade, lidando com o mesmo mecanismo. A criança ferida, decidindo o destino financeiro, profissional e emocional da pessoa adulta. Se você sente que vive repetindo ciclos de dificuldade, de dependência, de travas que não sabe explicar, fica comigo até o final, porque talvez você perceba que o que te prende hoje não começou hoje. A primeira mulher dessa história é alguém muito querida. Além de amiga, ela também se tornou minha cliente. Em um momento da nossa troca, ela me pediu ajuda. A vida financeira e profissional dela estavam sempre travando. Ela começava, parecia que ia e algo derrubava. A gente não ficou só falando de dinheiro, de estratégia, de currículo. Eu comecei a fazer aquilo que na terapia é fundamental: rastrear a emoção por trás do sintoma. O que o corpo dela sentia quando falava de trabalho? Que sensação aparecia quando o assunto era dinheiro? Medo, vergonha, falta de merecimento, culpa, vazio. Aos poucos, a gente foi descendo camadas, até que surgiu uma cena. Uma memória que racionalmente poderia ser apenas uma lembrança qualquer, mas emocionalmente era um marco. Ela se via com algo em torno de 3, 4 anos, sentada no chão da sala, pequena, sozinha. A mãe estava ocupada, fazendo alguma coisa em outro cômodo. O pai estava trabalhando. Nada de absurdo, se você olhar de fora. Mas por dentro, a experiência dela era outra. Ela se sentia abandonada, não vista, não importante. E aqui entra um ponto que muita gente não entende. O bebê não tem linguagem, mas tem sistema nervoso. A criança pequena não sabe explicar, mas registra. Naquele momento, uma emoção ficou gravada nela. Algo como: quando eu não tenho atenção, eu não existo. Quando eu não sou cuidada, eu estou em perigo. Eu preciso de alguém, eu não dou conta sozinha. Anos depois, essa mesma criança, agora dentro de um corpo adulto, começou a dirigir a vida financeira da mulher. Como? Mantendo ela, de maneiras sutis, sempre dependente dos pais. Sempre faltava dinheiro. Sempre tinha algum problema no trabalho. Sempre surgia uma situação que, de algum modo, a fazia precisar voltar, pedir ajuda, depender. Não era preguiça. Não era falta de capacidade. Era a criança interna, tentando resolver no presente a dor de não ter sido vista no passado. Inconscientemente, o sistema dela dizia: se eu ficar completamente independente, eu perco esse cuidado que eu nunca tive lá atrás. Então, melhor eu não crescer tanto. Você percebe o peso disso? Um momento que para um adulto talvez fosse normal. Para uma criança, virou roteiro de vida. Agora vem a segunda história. Outra amiga, outro contexto, mas um padrão muito parecido. Dessa vez, não era uma terapia individual. A gente estava em um trabalho terapêutico coletivo. Em um determinado momento, ela começou a falar da vida dela, especialmente da área financeira. Ela contou que de tempos em tempos, tudo começava a desandar. Os problemas financeiros aumentavam, as coisas travavam e ela acabava voltando para a casa da mãe.
E aí veio a parte mais interessante. Ela disse que, quando voltava para aquele quarto, para aquela casa, sentia como se houvesse uma energia negativa, um peso, um clima estranho, como se a casa tivesse algo de errado. Ela falava: quando eu volto para a casa da minha mãe, parece que tudo piora. Eu entro no quarto e sinto o ambiente pesado, uma vibração ruim. E eu ouvi aquilo com muito respeito, mas fiz um convite para ela olhar por outro ângulo. Eu disse algo mais ou menos assim: e se não for só energia negativa? E se o que você está sentindo for o seu sistema psíquico entrando em modo filha? Porque pensa comigo, casa da mãe, quarto de quando era mais nova. Cheiros, objetos, memórias, a forma como ela é tratada ali, tudo isso é gatilho para o cérebro dizer: voltei a ser criança, voltei ao papel de filha, voltei ao lugar onde eu não pago contas, não assumo a vida, não cresço. Quando a pessoa está na casa da mãe, é muito fácil escorregar para esse modo, dependente, infantilizado, esperando cuidado, reproduzindo a dinâmica antiga. Só que ela não é mais aquela criança. O corpo é de adulto. As responsabilidades são de adulto. E aí nasce um conflito interno enorme. Uma parte dela quer crescer, outra parte quer continuar sendo cuidada. Esse peso que ela sentia pode ser, em boa parte, o choque entre essas duas forças. Ela me contou também que o pai era caminhoneiro, que muitas vezes viajava com o pai e a mãe no caminhão. Vida na estrada, pouca previsibilidade, rotina instável. Imagina o que é, para uma criança, crescer em um cenário de tanta incerteza. É quase como se o corpo aprendesse que segurança é algo sempre ameaçado, sempre distante. Essa mistura de instabilidade, dependência e carência afetiva pode, sim, se manifestar depois como dificuldade de se firmar financeiramente, medo de crescer de verdade, necessidade inconsciente de voltar para o ninho, mesmo que esse ninho seja pesado. Não é só sobre energia ruim na casa. É sobre a criança antiga sendo acionada no corpo de uma adulta. Essas duas histórias, a menina no chão da sala e a mulher que volta para o quarto da mãe, mostram algo que muita gente ainda tenta ignorar. Nem sempre o seu problema está onde você está olhando. Você vê falta de dinheiro, você vê caos profissional, você vê uma sensação de peso, de energia estranha, de cansaço. Mas quando você vai mais fundo, muitas vezes o que está ali é dependência emocional, traumas não elaborados, carências antigas, medos de crescer, lealdades invisíveis à família e até à ancestralidade. A gente tende a achar que a dificuldade financeira é só sobre ganhar mais, gastar menos, organizar planilha, que o problema de trabalho é só sobre currículo, networking, oportunidade. Isso tudo importa, claro. Mas, Gay, se lá dentro tem uma parte sua que aprendeu que ser independente é perigoso, crescer significa perder amor, prosperar vai te afastar da família, sair de casa é uma traição, adivinha? Essa parte vai puxar o freio de mão toda vez que você tentar avançar. E tem mais, alguns de nós carregam não só a própria história, mas também ecos da história da família inteira. Ancestrais que perderam tudo, mulheres que precisaram depender de homens abusivos para sobreviver, homens que foram humilhados por não ter dinheiro. Esses registros podem criar crenças silenciosas como melhor não crescer demais, melhor não ter dinheiro demais, melhor não se destacar porque quem se destaca cai. É por isso que eu insisto. Entender a própria história emocional não é luxo. É necessidade básica para quebrar ciclos de repetição traumática. Porque se você não olha para isso, você corre o risco de passar a vida inteira brigando com o sintoma, sem nunca tocar na causa. Agora, eu quero trazer isso para você. Talvez você não tenha vivido exatamente o que essas duas mulheres viveram. Mas eu quero que você se pergunte, com honestidade, em quais áreas da sua vida você ainda está em modo criança?
onde você espera que alguém venha te salvar, te sustentar, te escolher, te aprovar. Onde você se sente pequeno, incapaz, sempre precisando voltar para um lugar seguro, mesmo que esse lugar te faça mal? Percebe se em algum momento você também sente esse peso quando volta para certos ambientes, casa da família, quarto antigo, cidade natal? E se esse peso não é apenas energia externa, mas o seu sistema psíquico dizendo, cuidado, aqui você tende a regredir. A pergunta não é se você tem traumas. Todos nós temos. A pergunta é, o que você está fazendo com eles? Você vai continuar culpando só o presente, achando que é só azar, falta de oportunidade, energia negativa, ou está disposto a olhar para a sua história com mais coragem, profundidade e responsabilidade? Agora eu quero te convidar para um movimento concreto. Comenta aqui embaixo começando com: hoje eu escolho olhar para a minha história e completa com algo específico. Na minha relação com o dinheiro, na minha forma de depender da família, na minha dificuldade de crescer profissionalmente, na minha tendência de sempre voltar para o mesmo lugar, no meu medo de ser adulto de verdade. Escrever isso é um compromisso público com a sua própria maturidade emocional. É você dizendo para si mesmo, eu não vou mais deixar a criança ferida dirigir a minha vida adulta. Se esse vídeo te ajudou a enxergar sua história de outro jeito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente fala de mente, emoções, trauma, infância, ancestralidade e transformação real, sem romantizar dor, mas também sem diminuir o seu poder de mudança. E compartilha esse vídeo com alguém que vive preso em ciclos de repetição. Volta para a casa dos pais, volta para o mesmo tipo de relacionamento, volta para a mesma situação financeira e acha que é só falta de sorte. Talvez essa pessoa precise ouvir, com carinho e firmeza, não é só sobre o que está acontecendo agora. É sobre o que ficou lá atrás, pedindo para ser visto. E que, a partir do momento em que você olha para isso com verdade, o seu passado deixa de ser uma prisão e começa a se tornar um lugar de onde você finalmente pode partir.